Dando continuidade à história, Ellen, a minha amada imortal. A aventura real de almas afins que se buscam depois da morte. De Léo Galiza. Capítulo 11. O aprendizado. Estou em um lugar maravilhoso, mais estranho do que estava acostumado a ver. Tudo aqui parece ser mágico. Uma sensação agradável toma o meu ser e eu percebo uma energia revitalizante vindo de todos os lados. Porém, eu só consigo ver um imenso campo verde cheio de flores campestres, girassóis, rosas e tantas outras flores e plantas, exalando um aroma magnífico. O céu aqui é bem estrelado, tendo um brilho tão puro que gera uma sensação de êxtase. Era como eu imaginava em meus devaneios. Será que aqui é o paraíso que todos falam? Uma coisa é certa, se não for, está bem próximo de ser. É realmente inexplicável. Olho para o lado e vejo Ariel e perguntei: Ariel, que lugar é esse? Nelson, este lugar é o resultado da realidade espiritual que se encontra o teu espírito. Não consegui entender e perguntei novamente: como assim? Ele olha para mim, dá um breve sorriso e diz: vou explicar. Mas primeiro eu quero que me acompanhes. Vou te mostrar algo e a partir daí, Nelson, vais entender melhor. Voltei a fechar os olhos e ele pediu que meditasse sobre as estrelas, o céu e o universo. Fiz o que pedira. Demoramos alguns segundos quando ele me pediu que abrisse os olhos e, como se fosse mágica, lá estava eu, no meio do nada, ou melhor, do universo. Olhava as estrelas e outros objetos luminosos espalhados por aquela dimensão do espaço. Voltava a sentir uma energia emanando por todos os lados e Ariel contemplava tudo com muita naturalidade. Ele realmente sabia o que estava acontecendo. Perguntou-me: Nelson, como está se sentindo? Ele perguntou como se soubesse qual seria a resposta. Eu não conseguia falar por estar tão perplexo diante daquela realidade. Mas ele sabia que estava sentindo-me muito bem ali. Ariel começou me falando. Desde o início de tudo, Nelson, ou seja, no surgimento do universo, das estrelas, dos planetas e da vida, Deus, o nosso Ser Supremo, sendo a nossa maior fonte de amor e energia, soube fazer muito bem tudo que dele se originou, fazendo com que todas as coisas ficassem intimamente interligadas. Quando digo todas as coisas, refiro-me a tudo. Não acontece um ato, qualquer que seja, ou aonde for e por quem for, que no universo não se reflita e gere uma reação. Essa foi uma das maneiras que Deus encontrou para nos tornar responsáveis pelos nossos atos. Por outro lado, todos os seres são especiais perante Ele e as suas leis. Somos, na verdade, uma centelha de energia dessa luz divina. E, Nelson, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser e de existir. Por isso, devemos valorizar cada minuto de nossas vidas, comedindo bem os nossos atos e procurando sempre entender as dos outros. E a palavra para isso é amor. Quando amamos, compreendemos e aí somos capazes de perdoar. Quando perdoamos, tiramos de nós uma carga de energia negativa muito grande, facilitando a nossa jornada a essa luz celestial. Estamos todos nesse processo de lapidação espiritual. É certo que cometeremos erros e que com eles deveremos aprender, até que, de estágio a estágio, seremos capazes de ocupar outras dimensões, nas quais usamos os termos de superiores ou inferiores, mas que não passarão
de lugares onde o seu espírito terá condições de ocupar. Sei, Nelson, que tudo o que te digo é novidade, principalmente por ter desencarnado recentemente. Contudo, se digo é porque existe um motivo para que entendas, ajudando-te a compreender o que está por vir em sua escala espiritual. Preciso dizer mais algumas coisas necessárias, Nelson. Procure perceber que tudo à tua volta está em movimento, pois em tudo há energia. Nas pedras, no mar, nas árvores e nas estrelas. Cada coisa tem a sua função indispensável dentro do amor de Deus para seguir o seu curso no caminho da evolução. E quando falo de caminho, também me refiro à reencarnação, porque quando reencarnamos, estamos nos dando o direito de evoluirmos e corrigirmos alguns erros ou um trabalho mal acabado de nossas vidas passadas. Saiba que a reencarnação é uma opção e não uma imposição. Ao morrermos e passada a fase de adaptação aqui, temos o direito de optarmos por voltar, dando continuidade ao nosso desenvolvimento espiritual. Ao contrário do que pensam algumas pessoas na Terra, somos todos espíritos e quando encarnamos, ocupamos uma forma ou um corpo. E já encarnados temos a capacidade de usar sempre alguns maravilhosos dons dados por Deus, que é o amor e o livre-arbítrio. Aproveites bem esses dois dons. Eles darão a habilidade para discernir qual será a sua verdadeira tarefa lá. Por hoje é só, Nelson. Quero que lembres e percebas apenas que, se o teu espírito estava naquele lugar agradável e se estás aqui comigo também, é porque podeis habitar nesta e em outras dimensões. Porém, existem planos que ainda não podemos ocupar por não estarmos espiritualmente preparados. Com o tempo e ao longo do nosso aprendizado, tudo será possível. Existem espíritos que não podem ocupar essa dimensão onde nós estamos, mas para tanto, só é preciso paciência, compreensão, vontade e amor. Tudo isso faz parte do processo natural de evolução de cada ser. Então falei: Ariel, tudo o que dissestes para mim é mesmo novo. E de certo modo vai levar um tempo para amadurecer as tuas lições. Mas o que eu sinto, e eu não posso negar, é essa sensação indescritível e muito prazerosa invadindo toda a minha alma. Nelson, tempo aqui é o que não falta. Terás toda a eternidade para refletir se desejar. Falou sorrindo e acrescentou: mas, com certeza, no futuro próximo entenderás melhor. Agora precisamos voltar, exclamou Ariel. O processo se repetiu e num piscar de olhos estava eu naquele jardim novamente. Engraçado, aqui os dias e as noites são tão longos quanto curtos. Nem existe relógio para nos regular. Na medida em que fui recebendo a visita de Ariel, passava a aprender um pouco mais sobre essa nova vida. Descobri que se quisesse estar num determinado lugar, bastava mentalizá-lo e lá estaria eu. Por vezes visitei os meus filhos e amigos. Estavam todos bem, mesmo sentindo a minha falta e de sua mãe. Podia perceber no coração e nos pensamentos deles. A vida tinha de continuar. Nada mais poderia ser feito. Ellen e eu, para eles, havíamos partido numa viagem só de ida. Existia um outro lugar que muitas vezes contemplei. Era a aurora boreal. Ficava sentado em uma pedra no topo de uma montanha, embelezado com a magnitude do jogo de cores incandescentes, cinza avermelhadas espalhadas pelo céu, entre as nuvens. Sempre fui atraído pela natureza e os seus fenômenos.
eram tão belos, tão mágicos. Desenvolvi algumas tarefas nos hospitais de reabilitação para mutilados na guerra. Minha missão era ajudá-los a descobrirem a autoestima e a voltar a valorizarem as suas vidas, retornando o rumo da felicidade por eles e pelas suas famílias. No início dos trabalhos, eu sentia muita dificuldade de comunicação. Não conseguia chegar até eles, por mais que eu me esforçasse. Eu era simplesmente imperceptível. Ariel me explicava que tal dificuldade era normal. Entretanto, deveria continuar tentando. Deveria compreender os seus sentimentos de amargura, sofreguidão e transmitir uma energia acolhedora de paz e esperança nos seus corações, porque os olhos do corpo poderiam estar cerrados, mas os da alma não. Ariel tinha razão. Certa ocasião, estava eu diante de um rapaz que havia perdido metade da perna esquerda. Isolado em seu quarto, ele havia se entregado. Não queria mais comer. Não esboçava nenhuma reação diante de sua família. O médico comentava que não sabia mais o que fazer para reverter o seu estado. Eu fiquei por várias vezes sentada ao seu lado, tentando ajudar-lhe. Porém, nada conseguia. Até o dia em que, não sabendo mais o que fazer e vendo o seu estado de se agravar, eu coloquei a minha mão sobre a sua testa. Fechei os olhos e pude sentir o seu desespero e tristeza, como se a sua alma falasse comigo. Enquanto recebia suas vibrações, eu chorei por ele. Assim, orei e pedi a Deus que o ajudasse, mostrando quanto ele poderia ser feliz, fazendo-o enxergar que era especial aos olhos de Deus e das pessoas que o amavam. E naquele momento eu pude sentir, ainda que sutil, uma branda sensação de esperança. Mas nada aconteceu. Porém, quando o visitei novamente, eu fui tomado por uma satisfação profunda. Estava ele sentado na cama, abraçado com a sua filhinha e esposa. Além das tarefas que eu desempenhava no plano terrestre, eu passei a receber visitas de sábios anciões que me orientavam sobre os assuntos de reencarnação, vidas passadas, lei de causa e efeito, entre outros. Também aprendi que se não fosse possível estar num determinado lugar desejado, nada aconteceria. Daí, eu presumi que não estava preparada ainda para estar lá. E descobri que, quando mentalizava a Ellen, nada acontecia. Para mim, tudo nessa nova vida estava sendo bom e proveitoso. Porém, eu continuava sentindo falta dela e continuo sem poder vê-la. A pergunta que me fazia era: até quando? Tem momentos que sinto a sua presença tão forte junto a mim, mas eu não consigo enxergá-la, por mais que me esforce. Quando Ariel voltou a me visitar, eu perguntei: Ariel, eu gostaria de perguntar sobre algo que está me incomodando. Eu percebo que já faz algum tempo que aqui estou, todavia nesse período eu evitei falar sobre Ellen, achando que me levarias a ela quando chegasse a hora certa. Só que eu não consigo ter tanta paciência como deveria, e existem momentos que eu sinto-a tão próximo de mim. Mas quando a procuro, eu não vejo nada, e eu nem consigo encontrá-la, por mais que me esforce em mentalizar. Eu já mentalizei várias vezes para poder encontrá-la, e foi em vão. Nada aconteceu. Diga-me, quando vou poder estar com ela? Tu, mais do que ninguém, sendo meu guia, meu anjo da guarda, acompanhaste a minha vida passada e deves ter percebido que eu não vivo feliz sem ela. Apenas procuro sobreviver. Então, se Deus é puro amor, por que ainda nos faz sofrer? Nelson, eu entendo a sua aflição e vou procurar explicar todo esse processo. Veja bem, eu acompanhei o seu sofrimento e fui eu quem a recebeu quando desencarnou. Eu estou com vocês há algum tempo e agradeço a Deus por essa missão, pois, como havia dito,
vocês são almas afins e, como tal, além de terem as suas missões individuais, têm também com vocês mesmos uma responsabilidade maior, que é propagar e demonstrar aos outros espíritos encarnados a mensagem do amor incondicional. Ao longo da história do planeta Terra, muitos de vocês deixaram as suas marcas, servindo de inspiração e referência para a humanidade. Como assim? Como podemos ser tão ligados? Indaguei. Entenda uma coisa, Nelson. Deus, quando criou o universo, colocou nele o que chamamos de dualidade, ou seja, as duas partes do todo, para que houvesse o equilíbrio e a pura harmonia. Assim como existe o preto, também temos o branco. Como há o dia, temos a noite. E assim foi por todas as coisas criadas por Deus. Com as almas não seria diferente. Todos temos as nossas almas gêmeas. A verdadeira finalidade é que elas, em sua busca e ao longo da sua jornada, procurem-se e se encontrem, sempre se atraindo e cultivando o amor divino existente dentro de cada uma delas. No entanto, elas, como espíritos, têm uma missão individual também. É preciso que elas evoluam, adquirindo experiências diferentes ao longo de suas vidas, para o dia que ficaremos juntas, completando o seu ciclo individual. Quando estiverem completas, expressarão e irradiarão o verdadeiro amor de Deus, através do acúmulo de sabedoria e conhecimento adquiridos. Então, perguntei a Ariel: por que há tanto sofrimento e pessoas tristes querendo ser amadas de verdade no mundo dos encarnados? Nelson, entenda que todos nós temos uma missão quando encarnamos. O sofrimento é proveniente, na maioria das vezes, do distanciamento desse espírito encarnado para com a sua própria missão, ou por falta de compreensão diante das várias situações enfrentadas. Quando eles buscarem o verdadeiro amor em sua essência, descobrirão que o mistério da vida consiste em saber amar. Por conseguinte, eles terão condições de sentir ou encontrar a sua outra metade, mesmo aquelas pessoas que afirmam não acreditar no amor, pois essas mesmas pessoas apenas alegam tal posição para tentarem se proteger, criando um escudo, confundindo o amor com sofrimento. Mas, na verdade, todos almejam amar e ser amados. Por isso, desejam encontrar a sua alma gêmea. O elo entre essas duas almas é forte e necessário. Mesmo estando essas duas almas separadas, elas estarão sempre em sintonia, porque uma é parte da outra. Contudo, para perceber essa sintonia, é preciso antes de tudo que esse espírito esteja em sintonia com ele mesmo. Ou seja, esteja consciente que será preciso conhecer a si mesmo. A esse conhecimento faz-se necessário um aprendizado constante com seu próprio eu interior, descobrindo com isso a capacidade de identificar no decorrer da prática diária suas qualidades, defeitos e, acima de tudo, saber o rumo da sua jornada. O aprendizado interior tanto será importante para ele quanto para sua outra metade, que pode estar procurando naquela época, acreditando e torcendo para que ele a reconheça no momento do encontro. Além disso, todo ensinamento serve de conhecimento e amadurecimento espiritual, levando à evolução. Um dia, essas mesmas almas precisarão estar no mesmo grau espiritual para sua fusão celestial. Poderão elas, juntas, ocupar o espaço reservado a todos que provêm e vivem do amor mais puro de toda a eternidade, que é o amor universal. Então perguntei: mas Ariel, até aí eu entendo,
Mas o que me diz sobre as pessoas que vivem as suas vidas com outros espíritos que não são as suas almas gêmeas numa determinada existência? Ele olhou para mim e com um ar de afirmação explicou: essa situação é bastante natural. Quando estamos no nosso processo, esse tipo de situação acontece justamente com todo o espírito ao longo da sua jornada. Em muitos desses casos, a união entre esses espíritos encarnados passa a ser o que chamamos de resgate kármico. Esse resgate deverá ser vivido pelos dois até ser compensado. Mesmo assim, aqueles espíritos continuarão desenvolvendo-se e ajudando aqueles que passarão pela sua existência, o que chamamos de ajuda mútua ou colaboração. Nessa situação, vivendo e convivendo com outro espírito que não é a sua alma gêmea, é possível senti-la através de sonhos ou sensações sutis, ou pelo menos perceber bem dentro do seu ser que aquela criatura com a qual se relaciona não é de fato a sua outra metade, pois a sensação de vazio em sua alma é evidente. Nelson, as almas gêmeas estão intimamente conectadas com uma energia divina da qual todos nós nos originamos e um dia retornaremos. Essa ligação se dá pelo fio divino do amor universal. Por isso, elas sentem sempre essa necessidade de se unirem, buscando-se ao longo de todo o processo da sua evolução. O fato é que as leis de Deus sempre são benevolentes, fazendo com que o universo ajude na busca desse amor sublime. Saibas que, quando o ciclo evolucional dessas duas almas permitir que elas vivam numa mesma existência, na proposta delas se encontrem, as vibrações entre elas vão se tornando mais fortes, à medida que o momento do encontro for se aproximando. Mesmo que elas vivam separadas a quilômetros de distância, em outra cultura ou em outro idioma, elas se encontrarão e se reconhecerão, sendo um fato, nada e nem ninguém poderá impedir essa revelação. É, na verdade, um presente de Deus para todos aqueles que carregam o seu amor. Foi o que aconteceu com Ellen e tu. A questão é que, quando elas se encontram, a felicidade é tão esplêndida que os dois juntos sentem que o paraíso é ali, pois tudo ao seu redor torna-se maravilhoso e nada pode prejudicar ou atrapalhar as suas vidas. Só o próprio retorno, através da morte. Isso muitas vezes gera uma dor incontrolável, tanto para aquele que partiu quanto para aquele que ficou. E por falta de amadurecimento e entendimento, é gerada a revolta e a insatisfação por ter ficado sozinho, encarando como um castigo. Assim, essas pobres almas passam o resto de sua existência na solidão e na tristeza, sem perceber a oportunidade que lhe foi dada de poder aprender com os sentimentos benéficos e com a lição por trás dessa perda. Esse sentimento destrutivo que foram gerados deverão ser reavaliados para se poder evoluir, pois eles só fazem mal ao nosso espírito. Não foi isso que aconteceu contigo, Nelson? Sim, respondi e disse: essa revolta e dor que tu se referes, Ariel, carreguei ao longo da minha vida a partir da morte de Ellen. A perda dela foi irreparável. Eu tentava encontrar consolo nos nossos filhos. Neles eu conseguia ver o fruto do nosso amor, e por isso eu abrandei um pouco a angústia em meu coração. Porém, eu vivi tentando acreditar que a morte não era o fim de tudo. Se um dia me fosse concedido estar com ela novamente, eu aguardaria o tempo necessário, não importando quanto teria que esperar,
pois eu tinha certeza que mais valeria um instante ao lado dela do que toda a eternidade sem tê-la. Jurei que a procuraria onde quer que estivesse, e no momento que a encontrasse, viveríamos juntos cada minuto, dando toda a atenção necessária, pois aquela dedicação transformaríamos em horas, as horas em meses, os meses em anos e os anos em toda a eternidade. Se um dia ela fosse tirada de mim novamente, Deus perceberia que deveria tirar minha vida também, já que nada mais para mim faria sentido, que tudo o que deveríamos aprender naquela existência, aprenderíamos um através do outro, demonstrando que um sem o outro não teria razão de existir. Então, na sua sábia piedade, ele nos entenderia e nos presentearia com a sua bondade infinita, permitindo que seguíssemos juntos para sempre. Ariel, ouvindo tudo o que eu dissera, respondeu: Nelson, saibas que Deus esteve todo o tempo contigo e com Ellen. Acompanhou todo o seu sofrimento, em que sofreu e chorou, mas tudo tem um motivo bom de acontecer, e com vocês não poderia ser diferente. Nelson, o que disseste agora, admiro e acredito, e eu vou mais além dizendo que vocês terão a oportunidade de provar o quanto esse amor é valioso. Vou confessar-lhe que muito em breve vocês poderão reencarnar, e se vocês decidirem que sim, será decisivo para suas vidas esse aprendizado. Esse é também um motivo pelo qual não te foi permitido encontrá-la aqui ainda, não antes de ouvires o que eu tenho a dizer sobre a tua próxima jornada e a tua decisão. Então exclamei: Ariel, por que isso agora? O que vem a ser essa nova etapa que terei ou que teremos que decidir? Ele então falou: Nelson, escute-me primeiro e depois tu poderás decidir o que fazer. E explicou: a tua nova tarefa na Terra estará, de certo modo, ligada a Ellen. Serás colocada em lugares e situações diferentes do que viveu anteriormente. Passarão os dois boa parte de suas vidas sem se conhecer. E numa determinada etapa, um dentre vocês reconhecerá o outro e esse vai viver momentos de angústia e sofrimento até poder entender tudo e começar a ajudar o outro a relembrar. Contudo, será necessário e indispensável que vocês consigam lembrar de tudo que são um para o outro, compreendendo e aprendendo com as lições que acontecerão no decorrer dessa experiência. Se isso não for possível, até um determinado tempo nas próximas vidas, seguirão os dois encarnando e desencarnando separadamente, tentando aprender lições semelhantes por não terem assimilado quando tiveram chance juntos. Mas se vocês conseguirem superar todas as dificuldades, aprendendo com elas e provando através dos seus atos, no final, serão agraciados com uma merecida surpresa. Mas Ariel, como vamos conseguir lembrar da nossa missão, já que quando encarnamos esquecemos de tudo? Por que mais essa provação? Nelson, lembre-se que somos espíritos e quando encarnamos estamos em um corpo. O espírito que está nesse corpo sabe o que tem que fazer na sua existência. Lembra-te também que é através do teu conhecimento interior que serás capaz de descobrir a tua tarefa. E eu te prometo que vocês nunca estarão sozinhos. O que será preciso é estar aberto aos sinais que o mundo lhes enviará. Para tanto, é preciso acreditar na sua essência espiritual. Escute a sua intuição e principalmente a sua alma, pois ela o levará a Ellen. Além disso, eu estarei acompanhando de perto vocês. Já se esqueceu qual é o seu papel? Falou ele, lembrando-me que sempre temos um mentor nos acompanhando e continuou.
Lembra do teu pedido a Deus, não importando a distância, o que desejavas era apenas mais uma oportunidade de poder lutar e conseguir ficar ao lado dela? Parece que ele atendeu o seu pedido. Agora eu vou te deixar sozinho pensando na tua decisão. Aliás, essa decisão deve ser compartilhada com ele, não achas? Ariel, isso significa que, é verdade, vocês se encontrarão. Prepara-te, que voltarei logo para levar-te a ela. E dizendo isso, ele desapareceu. Eu nem acreditava no que Ariel havia dito. Finalmente eu teria a chance de vê-la de novo, sentir suas mãos suaves em meu rosto e vislumbrei o seu lindo sorriso. Para mim, era tudo o que podia querer. Sentia-me eufórico como um adolescente que vai ao encontro do seu primeiro amor. Mas Ariel disse para me preparar. Como posso fazer isso? Algo especial que me foi passado e eu esqueci? Não, eu creio que não. Devo estar ansioso demais. É por isso, eu preciso manter a tranquilidade para não transparecer diante dele, pois vai que ele perceba e queira mudar de ideia devido à minha euforia, achando que poderá prejudicar-nos. Imaginei sorrindo. Não, Ariel não faria isso. Deus também é alegria e animação, principalmente quando é por amor. Quanto a essa nova tarefa, se tivermos de realizá-la, eu acredito muito no nosso amor e no final eu tenho convicção de que conseguiremos. Penso nos outros espíritos que, como nós, buscam-se a todo tempo como um homem perdido no deserto à procura desesperada de um pouco de água. Será que eles tiveram a mesma oportunidade que estamos tendo? Acho que sim, pois as leis divinas são benevolentes e justas, segundo o próprio Ariel. Imagino que, nesse vasto universo, existam agora tantas almas gêmeas juntas, comungando desta felicidade celestial, e as que não estão precisarão continuar acreditando no seu amor, na sua alma e no seu desejo, que estão orientando todo o tempo para o encontro delas, que um dia será inevitável. Nunca devemos desistir do amor, pois se desistirmos, estaremos de fato desistindo de nós mesmos. Esperei mais um pouco e num dado instante senti a presença de Ariel. Olhei para ele e perguntei: agora é o momento? Vou poder vê-la? Ele meneou com a cabeça afirmando as minhas perguntas e disse: feche os olhos e toque em meu ombro. Fiz o que ele me pediu. Passaram-se alguns segundos até ele pedir para que abrisse os olhos. Ao abrir, eu estava diante de um jardim, e lá, um pouco embaixo, tinha uma robusta árvore fazendo sombra a um banco branco de praça. Indaguei a Ariel: que lugar é esse? Onde está Ellen? Nelson, eu acho que sabes melhor do que eu. Procure lembrar da promessa que vocês fizeram. Lembre do lugar e saberá onde ela está. Agora eu tenho que deixá-lo. Vá para aquele banco e aguarde um pouco. Fiz o que ele pedira e segui rumo ao banco. Sentei-me e fiquei em silêncio aguardando. Olhei para o lado e percebi que um vulto se aproximava. Ainda não dava para enxergar direito, mas eu sentia a sua vibração emanando e era boa e tranquila. Esperei por alguns instantes e, focalizando os olhos, pude ver a visão mais esperada de toda a minha vida. Era ela que vinha em minha direção. Eu não aguentei ficar sentada esperando que chegasse perto de mim. Eu levantei e corri ao seu encontro. Ela tomou a mesma atitude e corremos um ao encontro do outro. Quando nos aproximamos alguns centímetros, paramos simultaneamente. Em seguida, olhamos um para o outro, dos pés à cabeça, e ao entreolharmos-nos, ficamos em silêncio. Podia sentir uma alegria imensa invadindo o meu espírito. E assim, quando ela abriu os braços com o seu sorriso cândido, abracei-a forte.
Não sei direito por quanto tempo ficamos ali abraçados, colados, talvez não quiséssemos nos separar. Impregnava em mim todo o calor de sua energia, exalando paz, felicidade e amor. Não podia imaginar o quão estava sendo maravilhoso esse momento. Peguei em suas pequenas e macias mãos e, olhando para ela, eu disse: eu tenho tanta coisa para te dizer que eu nem sei por onde começar. Senti tanta sua falta. A dor era tanta que em alguns momentos eu pensava que não suportaria. Porém, nunca perdi a esperança e o desejo de tê-la em meus braços de novo. Hoje eu entendo o verdadeiro significado de continuar acreditando e nunca desistir. O gosto da realização é algo inexplicável. Ficamos um tempo acariciando-nos e tocava ela em minha face com a ponta dos seus dedos, tateando o contorno dos meus lábios, o rosto, e enquanto eu, de olhos fechados, aproveitava esses carinhos tão almejados que outrora havia perdido. Acho que precisávamos acreditar que estávamos juntos novamente, bem ali. Assim, abraçados, começamos a andar lentamente em direção ao banco. E ao chegarmos, sentamo-nos, e ela, irradiando aquele olhar de franca candura, falou-me: meu amor, eu senti tanta sua falta. Quando me era permitido, eu ficava ao teu lado e ao lado de nossos filhos. Saiba, meu querido Nelson, que mesmo se quisesse, eu não conseguiria desligar-me de ti. Por várias vezes eu chorei contigo quando sofrias. Tentava te acalentar, mas eu sentia que eu só fazia era aumentar mais a tua dor. Porque sabia que pressentias a minha presença junto a ti. Com isso, eu fui aprendendo que mesmo desejando estar junto, não poderia aproximar-me demais, pois acabaria te fazendo sofrer, e essa era a última coisa que eu pretendia nesse universo de Deus. Estou consciente que temos pouco tempo aqui. Ariel já me comunicou da possibilidade do retorno e deixou-nos à vontade para decidirmos. Eu não quero me afastar de ti, agora que nos reencontramos. Contudo, precisamos entender que essa nossa missão pode ser uma grande oportunidade para selarmos a nossa união. Sei também que existe a possibilidade de não conseguirmos, pois já encarnados seremos tentados por vários sentimentos: ódio, egoísmo, ambição e inveja. E se um deles conseguir se instalar em nossos corações, mudando nosso rumo, poderemos fracassar. Lá teremos também o que chamam de livre-arbítrio, e esse dom que Deus nos deu para aprendermos a fazer a nossa escolha. Dependendo da nossa escolha na vida, em alguns casos poderemos passar toda a existência perdidos. Será preciso muita força interior e ficarmos atentos para a nossa intuição, que é a voz da nossa alma e que estará sempre disposta a falar conosco, dizendo qual é a nossa verdadeira missão naquela existência. Então falei: Ellen, sei que corremos o risco de talvez nunca mais ficarmos juntos, e acontecendo seria a pior das provações. Todavia, eu acredito que valerá a pena sacrificar-nos por um objetivo maior, pois eu confio no nosso amor e sinto que no final vamos conseguir. Por outro lado, penso em ficar aqui nesse lugar maravilhoso contigo para sempre, mas eu sei que ainda não é a hora e nem é justo. Precisamos seguir adiante para o teu bem e o meu bem, o nosso bem. E é por tudo isso, meu amor, que deveríamos aceitar mais esse desafio em nossas vidas. Ela, tocando meu rosto suavemente, acenou, concordando comigo e disse: vamos comunicar ao Ariel a nossa decisão. Mas eu te peço uma coisa: quando estivermos lá, mesmo que eu não te reconheça no início, nunca desista de mim, Nelson. Promete-me isso? Prometo, meu amor. E se acontecer o mesmo, eu não puder reconhecê-la, lute por mim,
pois de uma coisa eu tenho certeza: o nosso amor é muito forte. Ajude-me a acordar e encontrar o meu direcionamento, que sempre será ao seu lado. Concentramo-nos para chamar o nosso mentor e informar-lhe nossa decisão. Depois de alguns minutos, sentimos a sua presença e ele começou perguntando: acredito que vocês já se decidiram. Qual é a resposta? Ellen, enfim, respondeu: aceitamos em voltar e cumprir essa tarefa. Ariel percebeu que estávamos decididos, porém um pouco assustados. Tentando tranquilizar-nos, falou: estou feliz por vocês. Provaram que são dignos de serem felizes juntos, porque o amor verdadeiro não é egoísta. É aquele que enxerga na felicidade do outro a sua própria felicidade. Poderiam ficar aqui, no entanto, não estariam evoluindo individualmente como espíritos, mesmo correndo o risco de nunca mais se reencontrarem, caso falharem. Aceitaram pelo bem do outro. Estou admirado por vocês. Quero que saibam que ajudarei dentro do que me for permitido. Também quero deixar claro que essa tarefa não será fácil. Vocês nascerão e crescerão em culturas diferentes, e com isso virão outros desafios. Serão bem-sucedidos como profissionais, tendo dinheiro, conhecerão outras pessoas e terão desafios. O que peço é que tomem cuidado com os atalhos que aparecerão ao longo de suas vidas. Eles parecerão muito fáceis, mas não levarão vocês a lugar nenhum. Deus estará sempre enviando sinais para guiá-los pelo caminho certo. O resto dependerá só de vocês. Mais uma coisa, que servirá tanto para Ellen como para ti, Nelson. Atentem para o significado desse pensamento. Às vezes, é preciso perder para ganhar. Guardem bem essa mensagem. Na hora oportuna, ela será muito importante. Ellen pergunta curiosa, talvez pensando na oportunidade que poderíamos ter de aproveitar mais algum tempo juntos, antes de retornar. Ariel, já que tomamos a nossa decisão e vamos voltar, sabes quando vai acontecer? Infelizmente acontecerá de imediato, faz-se necessário. Mas antes de vocês seguirem, ainda vou passar algumas informações. Só que nesse caso, para cada um individualmente. Depois disso estarão retornando. Eu preciso que venhas comigo, Ellen. Mas antes, eu deixo vocês para se despedirem. E ele foi se afastando até quase não podermos mais vê-lo. Mas sabíamos que Ariel estava ali por perto. Podíamos sentir a sua vibração. Falei então, segurando as suas mãos. Meu amor, novamente estamos dizendo adeus, e eu não sei mais o que falar. Quando eu cheguei, eu descobri que havia morrido. Acreditei que aqui ficaríamos juntos. Mas as coisas não são do jeito que queremos, mas sim do jeito que tem que ser. Aprendi mais essa lição. Sabe, eu confio em Ariel e em tudo o que ele disse. Deus deve estar guardando um lugar especial para nós dois. Só não sei onde e nem quando. Tudo nesse lugar só pode vir de uma energia superior repleta de amor e muita sabedoria. Antes que partas, eu gostaria que soubesse que eu coloco meu coração em tuas mãos. Coloco também a minha vida, que sempre será tua, e digo que te amarei, aconteça o que acontecer. Ellen deu um sorriso suave e me abraçou firme. Podia sentir através dos seus olhos apertados um certo receio. Ficamos com os rostos colados até percebermos a presença de Ariel. Ela tocou com os seus dedos em minha face e falou: também te amo muito, meu querido Nelson. Carregue sempre dentro do teu coração tal certeza. Mesmo que o resultado seja outro, nunca desistas de mim, porque eu nunca desistirei de ti. Continuarei sempre a te amar. Assim, beijamo-nos
e pude sentir novamente o doce sabor da sua boca. E Ariel aproximou-se e avisou: Ellen, está na hora, precisamos ir agora. Nelson, venho buscá-lo depois. Eles começaram a andar para longe de mim. Fiquei olhando-os se afastarem. Não conseguia tirar os olhos dela, e por um instante uma sensação de insegurança começou a me assustar. Era como se eu pressentisse que nunca mais fosse vê-la novamente. Queria correr na direção deles e segurá-la. Foi aí que uma força estranha, mas protetora, fez-me recuar. Acho que essa força foi a mesma que nos fez ter a certeza que um dia nos encontraríamos novamente. Quando eles estavam quase desaparecendo, Ellen desenha com as suas mãos um coração e de lá grita dizendo: Nelson, sempre te amarei, nunca desistas de mim. Ariel tocou no ombro dela e assim a levou. Era justamente essa força que me referia, a força do nosso amor. Capítulo 12. A missão. Caro leitor, a partir deste momento, eu, Ariel, sinto-me na obrigação de participar da narrativa desta história, colocando e explicando trechos a que Nelson não pôde ter acesso, para fornecer uma maior compreensão para o amigo leitor e companheiro desta jornada. Levei Ellen para o local chamado por nós de início, lugar onde os espíritos esperam o momento certo para reencarnarem. Lá ela me pergunta com um semblante preocupado e curiosa: Ariel, que lugar é esse? Tudo aqui é branco, só consigo sentir uma sensação de paz e pureza. Ellen, o branco que percebes aqui é onde as almas preparam-se para retornar. Ele simboliza a pureza espiritual. Por isso, quando observamos um bebê, sentimos uma paz imensa emanando dele. Todo ser é, por excelência, uma centelha do amor divino. E esse amor nasce já com os bebês. À medida que eles vão se relacionando com o mundo terreno, acabam adquirindo outros sentimentos. O importante é que esse espírito nunca perca o seu direcionamento e o amor que existe dentro dele, para não se deixar levar por situações e desejos que não lhe trarão nenhum benefício. E ela indaga-me: e como saberemos se o que estamos fazendo é para o nosso benefício ou não? Ellen, preste atenção em uma coisa que será importante. Todo ser, mesmo encarnado, tem consciência dos seus atos, ou seja, no fundo do seu íntimo, ele sabe se agiram certo ou errado. A consciência é o eu interior, é a ponte entre o espírito e o intelecto. Por isso, é preciso estar sempre atento para o nosso eu interior. Ele estará sempre nos mostrando o caminho. Ellen, como seu mentor, eu preciso te dizer algumas coisas sobre a tua vida lá na Terra, para que fique gravado em seu espírito e posteriormente em seu subconsciente. Por favor, sente-se nessa cadeira, feche os seus olhos e escute bem o que eu lerei através do que está escrito nesse pergaminho. Ela sentou-se um pouco assustada, mas depois de alguns minutos eu senti que relaxara. E assim eu comecei a ler. Retornarás no mesmo país que viveu na tua outra vida, nascendo em 1965. Tua mãe vai te amar muito, mas o teu pai vai deixar a tua mãe enquanto tu ainda fores bebê. No entanto, terás um padrasto que te dará amor e dedicação, acolhendo-te em teu coração como tua própria filha. Ele, com tua mãe, iniciar-te-ão na carreira de atriz. No início, encontrará muitas dificuldades, mas com a tua determinação conseguirás vencer tais barreiras. Terás também 3 irmãos. Tua família será pobre. Tua missão individual já começa logo a partir daí.
Serás a filha que ajudará a todos. Perceberás tal responsabilidade com situações que exigirão tua determinação. Teus pais continuarão incentivando a tua carreira, pagando com o pouco dinheiro que sobra alguns cursos de teatro. Uma perda grande acontecerá em tua vida, mudando o teu rumo. Os teus pais morrerão quando tiverem 24 anos, e nesse momento acharás que na vida nada fará sentido. E isso será causado justamente pelo sofrimento e pela ausência dos teus maiores amigos e incentivadores. Além disso, tomarás conta dos teus irmãos, completando a educação deles, que no momento da morte dos teus pais estarão na fase da adolescência. No campo profissional, as dificuldades ainda serão grandes. No entanto, com o passar de alguns anos e com muito esforço, as coisas começarão a melhorar. Tornar-te-ás uma grande atriz, reconhecida no mundo todo. Nesta época, a tua família estará bem amparada por ti. Lembra da escola que levantaste com o Nelson para ajudar as crianças dos camponeses a estudar? Pois farás, com uma parte do teu dinheiro, doações às creches, ajudando muitas crianças desamparadas, passando para elas, através desse gesto, a esperança de vida. Quando isso estiver acontecendo, não estarás apenas desempenhando um papel social, mas um papel divino. Aquelas crianças serão no futuro um reflexo de amor e força de vontade, no qual você ajudou a acontecer. Encontrarás um homem por quem terás paixão e gratidão. Ele, por sua vez, além de perceber o teu grande talento, descobrirá a grande mulher que te tornarás. Assim casarás com ele. Terás 3 maravilhosos filhos, e quando tudo na tua vida parecer encaixado e realizado, continuarás sentindo lá, bem no fundo do teu ser, um vazio, como se estivesse faltando alguma coisa a mais e necessária para a tua verdadeira felicidade. Seus olhos expressarão sempre uma tristeza sutil, mesmo quando estiveres sorrindo. Ao longo de tua vida, essa sensação se tornará companheira. Quanto à tua personalidade, serás uma pessoa determinada e forte, mas também amável e doce. Sinceridade será a sua marca, sempre lutando pelos teus objetivos. Lembras da tua vida passada? Nunca aceitastes os ditames da época, e não aceitaste de casar com o rapaz que o teu pai havia arranjado, lembras? Nesta vida, continuarás sendo assim. Não aceitarás as coisas impostas ou que controle o teu modo de viver. Isso simplesmente te incomodará. Conseguirás ser dona do teu próprio caminho, ficando mais solta e criativa para usar todo o seu potencial. Não terás muita paciência de esperar as coisas acontecerem. Em um dado momento, aquele vazio será revelado para você na falta de um amor que não existirá em tua volta. Sonharás encontrar este alguém que te daria tal sublime amor, com tamanha afinidade, que te entenderia, não só através das palavras pronunciadas, mas do teu olhar e sentimentos mais profundos. Não serás muito religiosa, mas acreditarás em Deus e na força que provém de dentro de cada um para realizar os seus sonhos. Acreditarás principalmente no amor. Em alguns dos teus personagens nos filmes, esse tema será bem trabalhado por ti e te gerará fama e muitos elogios dos teus fãs, críticos, amigos e familiares. O amor será uma referência marcante nos teus personagens. Terás nessa fase uma vida tranquila e boa. No entanto, pagarás um preço. Sendo tu, por natureza, uma pessoa simples, muitas coisas não poderás mais fazer com facilidade, como passear nas praças, perdendo um pouco da tua liberdade pessoal, circunstância que saberás contornar.
E no teu meio de trabalho, onde a competição deverá ser intensa, existirão pessoas que terão inveja da tua vida, estando prontas para te prejudicar. Contudo, reconhecerás a maioria delas, na medida em que for conhecendo-as melhor, e as tratarás com prudência e cautela. Em alguns momentos de tua vida, sentirás alegria em ter explicação aparente. Terás vontade de chorar e um vazio no coração sem motivos. Tudo isso será a reação da ligação entre Nelson e ti. Assim também acontecerá com ele, em relação a ti. Por fim, não te percas nos atalhos e amarguras dessa tua vida. Confie na chama do amor, que sempre estará acesa em tua alma, para encontrares o caminho certo na direção daquele que tanto desejas, e que é a verdadeira razão da tua felicidade. Ellen pôde abrir os olhos e, fitando-a, orientei. Ellen, as informações acabam aqui. O que foi passado são situações que acontecerão ao longo dessa tua nova existência. Porém, na forma como reagirás a elas, não temos o direito de intervir, pois as pessoas têm o livre-arbítrio. Esse dom estará sempre contigo. É a capacidade que as pessoas têm de reagirem de acordo com a vontade e desejo delas em situações pré-determinadas. É preciso apenas tomar cuidado com as escolhas no decorrer da vida, já que o caminho é um só, como acabei de te dizer. Todavia, a forma de atravessá-lo são as pessoas que decidem. Ellen, entendes tudo o que eu te disse? Sim, entendi. Respondeu ela e continuou falando. E quanto a Nelson? Vai existir algum momento em que nos reconheceremos no continuar de nossas vidas por lá? Esse é o principal papel de vocês nessa jornada. Não me foi dado o direito de divulgar o que sei sobre esse assunto, mas o que eu posso adiantar é que acredite na tua intuição e no amor. Existe um elo muito forte espiritualmente entre vocês, e esse elo vai estar sempre presente no espírito de cada um. Além do mais, eu estarei acompanhando-os. Mas agora, Ellen, é chegada a hora de partir. Concluí informando-a que o momento chegara. Ariel, por favor, continue nos ajudando. Acredito que precisaremos muito de ti. Peça para Nelson nunca desistir de mim, pois eu estarei esperando por ele lá embaixo, ou onde possa estar. O que faço agora? Falou ela emocionada e um pouco aflita. Ellen, está vendo aquele círculo dourado logo ali adiante? Ande ao encontro dele. Entre e fique bem no centro. Apenas espere um pouco e logo o processo se completará. Não tenhas receio, tudo dará certo. Ela assentiu com a cabeça, mostrando que havia entendido a mensagem e seguiu para o centro do círculo. Depois de alguns segundos, ela já não estava mais lá. Ellen partiu. Deveria ir buscar Nelson para prepará-lo antes de sua partida. Então seguiu e, ao chegar, ele estava meio desconsolado, sentado no mesmo banco onde o havíamos deixado. Falei: Nelson, eu vim buscá-lo, precisamos ir. Ariel, ela já partiu? Ocorreu tudo bem com ela? E eu, com um sorriso, tranquilizei-o afirmando: Sim, Nelson, ela já se foi e correu tudo bem, como também acontecerá contigo. Confessei dizendo: precisamos ir, amigo, não devemos demorar. Entendo, Ariel, mas eu gostaria de dizer uma coisa. Pode até parecer bobagem, mas aqui estamos mais perto de Deus, não é verdade? Eu decidi rezar pedindo a Ele forças e apoio para tudo o que enfrentaremos. E naquele momento eu senti uma energia desconhecida, porém muito tranquilizadora. Acho, Ariel, que esse foi o seu jeito de me responder. É, Nelson,
Deus sempre responde às orações recebidas. Talvez as respostas não sejam captadas por alguns, mas isso não é nenhum problema, pois o que importa é que as orações foram recebidas por Ele. Concluí e orientei-o para a nossa partida. Nelson, vamos. Toque no meu ombro e feche os olhos. Depois de alguns segundos, Ariel falou. Já podes abrir os olhos, Nelson. Ariel, que lugar é esse? Eu não consigo ver nada além de ti, daquele círculo dourado e desta cadeira branca. O resto é branco, nada mais do que uma imensidão branca. É aqui onde tudo começa, por isso o branco. Nelson, além da pureza representada, significa também uma nova história a ser escrita, entendes? Acho que sim, respondi. Ariel prosseguiu, orientando-me e dizendo: Nelson, senta-te nesta cadeira. Feche os olhos e concentra-te em tudo o que eu estarei te dizendo através desse pergaminho. Essas informações são situações que acontecerão no decorrer da tua nova jornada. Enquanto estiveres encarnado, estás preparado? Estou, pode começar. Respondi para Ariel, e ele começou a ler em voz alta o que estava escrito naquele pergaminho. Nelson, nascerás num país hispânico, no ano de 1968. Teus pais se separarão quando tiveres 2 anos de idade. Terás 2 irmãos e a tua mãe, com teus avós, te darão a educação necessária. Desde pequeno sentirás vontade de entender o sentido da vida e o porquê das pessoas serem tão diferentes. Esta curiosidade te levará ao teu campo profissional, tornando-te um grande psicólogo. No entanto, notarás que a psicologia em si está presa a conceitos estabelecidos e sentirás necessidades de saber mais. Por isso, continuarás também estudando assuntos como regressão e espiritismo. Nesse momento de tua vida, tornar-te-ás um bom profissional, ajudando e orientando as pessoas. Sentirás sempre um vazio dentro de ti, como se te faltasse uma parte importante. Continuarás ajudando e aprendendo. Esse será o seu legado individual. No amor, conhecerás poucas, mas valiosas mulheres, por quem terás muito respeito e gratidão. Num determinado momento, este vazio te incomodarás, pois, pela tua própria personalidade, precisarás entender qual a origem dessa sensação tão profunda e tão presente em tua vida. Serás determinado, paciente e observador, como também uma pessoa humana, e isso te trará dor e sofrimento, principalmente quando enfrentares a outra fase da vida, deparando-te com o ódio, a inveja e a perda de outras pessoas. Compreenderás na tua jornada que tudo tem uma hora de acontecer e que a verdadeira felicidade habita dentro de cada um. Para trazê-la à tona, será preciso conhecer a ti mesmo. Neste momento, o teu viver passará a ter um significado maior, encontrando beleza nas coisas mais simples da vida. Quando tudo parecer se encaixar e te realizar, sentirás alegria sem motivo e ficarás triste, sentindo um aperto no coração. Isso será consequência da ligação espiritual com a Ellie. Assim como ao longo da vida dela também acontecerá a mesma coisa. Só que, na medida em que o tempo for passando, tais sensações se tornarão mais fortes e claras, surgindo algumas vezes através de sinais, as situações que te ajudarão a entender e encontrar o rumo certo a ser tomado. Lembra-te, terás sempre em tuas mãos o direito ao livre-arbítrio. Portanto, saiba usá-lo bem, meu amigo. Agora, Nelson, abra os olhos. Tens alguma dúvida? Falou Ariel, terminando as informações. Queria saber que critérios são usados para essas situações serem pré-determinadas para a vida que viveremos. Tu poderias dizer-me algo sobre isso? Nelson, tenha certeza de uma coisa.
Tais situações e o motivo para adquirires determinada personalidade na vida que terás são consequências de tuas vidas passadas e têm uma importância grande para o discernimento das coisas que te aconteceram e que te acontecerão ao longo do seu processo de desenvolvimento espiritual. Saiba, Nelson, nada acontece por acaso, seja na tua vida, seja no universo, seja na vida das pessoas. Todas as coisas estão intimamente interligadas. Costumamos dizer aqui que nada escapa aos olhos de Deus. No teu caso, existe um motivo, colocando Ellen e tu numa tarefa mútua. Porém, só conseguirás perceber na medida em que as coisas forem acontecendo na vida que vocês terão lá. Entendeste, meu amigo? Tudo bem, Ariel. Entendi que tudo tem o seu tempo para acontecer. E o importante é estar preparado para as descobertas, ou pelo menos disposto a entender o verdadeiro sentido daquelas situações novas. Deus escreve certo por linhas tortas, estou correto? Isso mesmo, Nelson. Bom, amigo, é chegada a hora de partires. Está vendo aquele círculo dourado? Entre nele e procure ficar bem no centro. Depois apenas espere. Assim, Nelson fez, seguindo para o centro do círculo dourado. Mas antes de entrar, olhou para mim e acenou com a mão despedindo-se, na esperança de reencontrar o seu verdadeiro amor. Então falei, em resposta ao seu aceno: Nelson, lembra-te, nunca estarás sozinho. Ele sorriu discretamente e acenou com a cabeça em sinal de confirmação. Já lá no centro do círculo e após alguns instantes, partiu. Aguardem, a história continua.